Fala, povo lindo, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também, né? Graças a Deus. Então, começando aí mais uma aula aí sobre os compromissos com a educação de qualidade, né? Bom, a primeira coisa, né, que hoje nós vamos falar sobre o compromisso com a educação inclusiva. Isso é muito importante, né? Talvez alguns professores fiquem bravos aí comigo com o que eu vou falar, né? Mas tenham paciência, tá bom? Porque é a forma como o Estado apresenta aí o perfil para que você seja professor, tá bom? Ah, mas eu não sou assim, eu não tenho esse perfil, eu não gosto da forma como está sendo colocado isso daí pelo Estado e tal. Tudo bem, cada professor tem o seu jeito, tem o seu perfil. Porém, se você não se encaixa com esse perfil, não busca formas de se adaptar ao novo perfil que está, digamos assim, claro, né, para todo mundo, né? O que acontece com o tempo? O professor se frustra. Por quê? Porque ele não atinge a aula da forma como ele gostaria, né? Ainda que ele seja amigo dos estudantes, né? Ainda que ele tenha ali um bom relacionamento entre os outros professores, tenha um bom relacionamento com a gestão, ainda assim ele se sente frustrado no momento em que ele dá aula. Por quê? Porque ele vê outras aulas prosperando e a dele não. Não é? Então, muitas das coisas que eu falo aqui, algumas pessoas mandaram um WhatsApp para mim, algumas pessoas aí nos comentários perguntando, né? Como que eu coloco em prática, né? Porque falando parece muito fácil. Mas na verdade, primeiro você põe a adaptação para você. Então, uma vez que você entendeu como fazer, aí você começa a colocar em prática. Vai funcionar? Tem que lembrar lá dos meus primeiros vídeos, né? Quando eu digo que planejamento é feito para dar errado, não é? Por que planejamento é feito para dar errado? Porque quando nós fazemos o planejamento, nós fazemos ele de forma ideal. Vem de ideia, né? Algo que está totalmente no nosso controle, né? Porque na nossa mente as coisas estão no nosso controle. Nós conseguimos ali calcular tudo. Porém, no momento de colocar em prática, entra em ação uma energia diferente chamada a teoria do caos, né? Se você não ouviu falar nisso, vê lá o primeiro filme do Jurassic Park, aonde um dos cientistas explica isso de maneira muito simples, né? Você faz uma vez aquilo, aquilo funciona. E quando você vai fazer a segunda vez, seguindo os mesmos procedimentos, o acaso muda alguma coisa e aí não funciona. E numa terceira vez pode ser que funcione parecido com a primeira, mas a segunda já deu errado, uma quarta dá errado, enfim. E isso é muito comum. Então, você planeja sabendo que é para você ter um norte. Não é para que dê certo, é para que saia alguma coisa errada, você pelo menos saiba para onde está indo. Entendeu? Não é como na vida, né? Você vai fazer o seu planejamento anual, aí você faz as suas promessas de ano novo. Então você fala lá que vai visitar os parentes mais distantes, que há muito tempo você não vê. Você coloca lá que você pretende emagrecer. Culpado, né? Você coloca lá que pretende emagrecer, e daí você, ao longo do ano, o tempo vai passando, as situações da vida aí vão te engolindo, né? O acaso vai te comendo pelas pernas, e aí quando você vê, o tempo passou. Né, o tempo escorreu como areia pelas suas mãos. E aí chega no final do ano, você tem as mesmas promessas para o ano seguinte. Por quê? Porque você não colocou em prática. Agora, uma vez que você escreveu, tomou a decisão de fazer, e aí o acaso vai tentando fazer com que você não cumpra aquilo que você se propôs, pelo menos você tem um olho, né, para colocar lá na frente e dizer: é lá que eu quero chegar. E aí, independente das situações, você vai se adaptando a algumas situações para colocar em prática aquilo que você se propôs. Então pode ser que você não emagreça tudo que precisa em um ano, mas emagreceu 10 quilos, está ótimo, no ano que vem você emagrece mais um pouco. Então o importante é que você faça gradualmente. Então quando um aluno não quer participar da minha aula, o que eu vou fazer? Eu vou começar então a ter um olhar para ele de que eu quero que ele participe. E aí esse meu olhar de que eu quero que ele participe vai fazer com que ele seja ali uma espécie de desafio para mim. Então eu não vou fazer o planejamento incluindo essa pessoa para que o planejamento dê certo.
Eu vou fazer o planejamento, incluindo essa pessoa, para que eu consiga, ao longo do tempo, não esquecer que aquela pessoa é importante para dentro da aula. E aí, é muito fácil, né? Eu vou lá, descubro que essa pessoa gosta, faço amizade com essa pessoa, trago ela para dentro da aula, dou para ela uma nova uma nova condição, digamos assim, né? Começo a dar uma reputação nova para ela, e então a partir daí eu começo a incluir ela dentro das aulas. Isso pode ser feito em uma semana? Pode. Pode ser feito em um bimestre? Pode. Pode demorar um semestre? Pode. Pode demorar o ano inteiro? Pode demorar 2 ou 3 anos? É um trabalho de formiguinha. Não é para você chegar lá e falar assim, aluno, né? Cata no ombro dele, chacoalha, né? Eu preciso de você, quero que você participe. Não, não é isso. É que você precisa dar tempo para o tempo. Por quê? Imagina o seguinte, que se você tem um aluno lá no primeiro do ensino médio, que ele não corresponde às suas expectativas, ele não participa da aula, ele não quer saber nada com nada, ele tem um monte de problema, digamos assim, psicológicos para resolver, que a vida foi dando balé nele até ali, e aí ele acha que ele tem ali uma baixa autoestima, ele tem uma dificuldade com alguma coisa, enfim. E aí o que é que você vai fazer? Você vai incluir ele no seu planejamento. Você vai falar, não, eu preciso trazer esse aluno para dentro da aula. E aí pode demorar ali o primeiro do ensino médio todo, o segundo do ensino médio todo. Mas se no terceiro do ensino médio você conseguir trazer ele para a aula, ele recupera em conteúdo tudo que ele perdeu. O conteúdo ele recupera. O que ele precisa são as habilidades para que ele consiga enxergar o que é que ele precisa e se adaptar rápido às mudanças que acontecem não só na vida dele, mas no mundo, né? Então ele precisa das habilidades. E a segunda coisa, se ele gosta de você, se você fez amizade com ele, se ele entendeu quem é você, e se ele consegue ouvir agora o que você diz, você consegue adiantar para ele coisas que mais tarde ele vai precisar. Tá bom? Todo mundo que teve aula comigo sabe, né? Eu chego lá na minha aula e falo assim, olha gente, eu sou professor de vocês para sempre. A pessoa diz assim, nossa, mas como é que você vai ser professor de todo mundo para sempre? Pois é, o meu telefone, o mesmo que você tem, os meus alunos têm. Eles mandam mensagem para mim sim. E eu mando conteúdo para eles pelo celular muitas vezes. E isso não é de hoje não. É de lá, ó, da época da faculdade ainda. Quando eu precisava aprender latim, não sabia direito latim, mas tinha ali já um vislumbre do que era, né? Tinha começado a estudar. E aí quando eu fui para o segundo ano de faculdade, eu comecei a ensinar algumas pessoas do primeiro ano. Né? Isso não durou muito tempo, porque o latim acabou saindo da grade curricular. Mas algumas pessoas aprenderam latim comigo ali, pelo menos o conteúdo do primeiro ano. E ali eu já tinha falado, olha, se você precisar no futuro, guarda o meu telefone, né? Infelizmente meu telefone mudou aí, né? O acaso fazendo algumas coisas, mas todo mundo que coloca o meu nome na internet acaba me descobrindo. Eu tô nas redes sociais, eu tô no YouTube, enfim, não é difícil de me achar, né? Então é impressionante como os alunos correspondem quando eles entendem que você tá ali pro bem deles. E isso muitas vezes não acontece, não é porque o professor não tenta. Muito pelo contrário, o professor tenta, né? Mas o professor acaba desistindo em algum momento, porque o próprio professor ele tem essa ideia de que as coisas têm que ser na hora. Né? Eu vou ali, vou falar com o meu aluno, ele vai se tornar meu amigo e no dia seguinte eu vou passar para ele toda a lição que ele nunca fez na vida. Não vai funcionar desse jeito. Né? Então, seja atento com isso, tá bom? Tenha atenção que pode sim demorar uma semana para você conseguir, mas pode demorar aí 2, 3 anos para você conseguir. Não desista do seu aluno. O aluno é seu, o estudante é seu. Se a família não deu suporte para ele, busque que ele consiga esse suporte de maneira autônoma.
Ou que ele busque em você esse suporte por um tempo e depois crie maneiras autônomas dele se motivar, tá bom? Se a escola, né, o Estado não dá esse suporte, você tem que lembrar que para o aluno, você é o Estado, é você quem faz o papel de Estado diante do aluno. Então, o que é que você, diante do estudante, vai fazer para suprir essa falta do que você chama de Estado? Né? Então, é importante que você tenha isso em mente. Né? É obrigação, né? É dever da família, da sociedade, é dever do Estado. E você faz parte das três coisas. Né? Então, assim, faça isso de maneira responsável, mas não desista do seu aluno, tá bom? Não desista do seu estudante. Ele vai te agradecer lá no futuro. E ser professor é sim um sacerdócio. Por quê? Porque se você não tem chamado a ser professor, no caminho você se desmotiva. E aí você vai virar aquele professor que acha que o estudante não serve para nada, né? Que o adolescente ele tá muito bagunceiro, né? Que a criança tá muito serelepe. O estudante, em todas essas idades que eu disse, né? Tanto como criança quanto como adolescente, ele tá fazendo o que uma criança e um adolescente fazem, tá bom? É que nem o meu cachorro aqui, né, do lado aqui que tá latindo, né? Esse cachorro que tá latindo, por que a gente não reclama dele, né? Porque ele é um cachorro, ele late, faz parte, né? Então, se fosse um cachorro e miasse, daí a gente precisava ter um certo cuidado com ele, né? Falar, peraí, o que esse cachorro tá fazendo? Né? Será que é um cachorro mesmo? Tá agindo de uma forma estranha, tá miando. Então, quando um adolescente começa a pular etapas, né, começa a ficar muito quieto, começa ali a dar sinais de que ele não está agindo como um adolescente comum, a gente precisa chegar junto também e saber o que é que está acontecendo com esse adolescente. Será que ele está tendo problemas em casa? Será que tem alguém ali em volta dele incomodando ele? Né? E aí o incomodar se entende aí de várias formas, né? Enfim, a gente tem que ter esse olhar atento para o nosso estudante, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre compromisso com a educação inclusiva. E por que eu dei toda essa introdução? Porque alguém me perguntou se era tão fácil assim colocar em prática. Então, estou esclarecendo para você que não é fácil. Se fosse fácil, nós não seríamos professores, né? Nós faríamos outra coisa da vida. Então vamos falar sobre educação inclusiva. Lembrando que educação inclusiva não é só obrigação daqueles professores que são formados na área de inclusão e que vão trazer ali para o nosso estudante ali algumas tarefas ou um acompanhamento, tá bom? É nossa obrigação ter o compromisso com a educação inclusiva, tá bom? E aí, por que eu pergunto tanto tá bom, né? Porque eu quero que isso entre na sua mente. É o nosso compromisso, né? O aluno que tem necessidades especiais é seu aluno, não é aluno de outra pessoa. Dentro da sua matéria específica, ele é seu aluno. Então, você é professor de português, você vai ter que adaptar a sua matéria para ele. Você é professor de inglês, de matemática, de geografia, de física. Não é dar só uma coisinha infantil para ele pintar. É isso também, mas não todas as tarefas têm que coincidir com a idade que ele tem, com a idade cronológica dele, tá bom? E ser adaptado para a necessidade especial que ele tem, tá bom? E quem faz essa adaptação? Você. Se você precisa de ajuda para isso, você pode perguntar. Deve ter alguém lá na escola que tem essa capacidade, né, que pega ali o seu material e te ajuda a transferir para a necessidade especial daquele aluno. Se você não tem alguém assim, cabe a você buscar formas de adaptar o seu material para aquele estudante, tá bom? Então, pode perguntar para mim? Pode, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, como sempre acontece, tá bom? Então fica à vontade aí também de colocar nos comentários aí se você precisa de alguma coisa. E se eu puder te ajudar, eu estou aqui para isso. Os fundamentos pedagógicos do currículo paulista são indissociáveis da perspectiva da educação inclusiva. Veja, eu não posso desassociar um do outro, né? Então, os fundamentos pedagógicos estão sempre juntos com essa perspectiva. Considerando os princípios e fins da educação nacional, posto pela LDB,
EN, mas é a LDB, né, que a gente conhece. Nessa perspectiva, o currículo paulista indica que para a superação das desigualdades educacionais é necessário foco na equidade, ou seja, compreender e respeitar as diferenças e estar atento às especificidades pedagógicas do público de estudantes que se atende. Fatores indispensáveis para a promoção de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Então, olha que interessante. Vamos falar primeiro entre igualdade e equidade, tá bom? Essas duas coisas, para mim, minha opinião, uma anula a outra. Aí você vai falar, como assim uma anula a outra? É porque a igualdade pressupõe que eu vou dar a mesma condição para todos eles. Então, dar a mesma condição para todos eles é igualdade. Equidade é quando eu vou regular para que todos tenham acesso à mesma coisa. Então, eu não vou passar para eles a mesma coisa, mas eu vou dar acesso a eles às mesmas coisas. Como assim? Você já deve ter visto uma figura que eu não peguei aqui antes da aula, mas eu posso buscar se você quiser aqui. Você deve ter visto aí uma figura, por exemplo, né? Quer ver, ó? Igualdade, equidade, caixotes. Você já deve ter visto essa imagem, quer ver, ó? Possivelmente é uma das primeiras imagens que vai sair, vamos ver. É essa mesmo, ó. Então, ó, vou mostrar para você, né? Deixa eu ver aí como é que tá saindo. Dá para você ver, né? Então tá bom. Olha só. Então eu tenho aqui, ó, a igualdade e a equidade. O que eu tenho na igualdade? Então, todos querem ver por cima da cerca, né? Mas aí eu tenho uma pessoa que tem mais altura. Eu tenho uma pessoa média e tenho uma pessoa baixinha lá, né? Que tem menos altura. Então, o altão, olha só, na igualdade, todos ganharam caixote igual. E aí, esse altão consegue ver por cima da cerca. O médio, com alguma dificuldade, consegue ver por cima da cerca. E este menor, ele não consegue ver por cima da cerca, ainda que tenha um caixote. Só que na equidade, eu tenho o altão consegue ver por cima da cerca, mesmo sem caixote. O médio, ele precisa de um caixote. E o menorzinho, para ver por cima da cerca, ele precisa de 2 caixotes. Certo? Olhando para a imagem, isso parece lindo. Parece que funciona. Mas por que eu digo que um anula o outro? Porque ou você usa da igualdade, ou você usa da equidade. Mais que isso, nós temos que lembrar o seguinte. Os três, teoricamente, pagaram pelos caixotes. Mas o grandão, na equidade, mesmo que tenha pago pela caixote, está sem o caixote. Mais do que isso, a gente tem que pensar o seguinte, que o grandão, em alguns casos, está sendo dito por aí, que o ideal é que, já que ele consegue ver por cima da cerca, ele tem condições de assistir o jogo, ele deveria pagar mais caro. Porque ele deveria comprar os 2 caixotes daquele que não consegue ver, porque ele é privilegiado por já conseguir olhar por cima da cerca. Então a pergunta base é quem paga pelos caixotes? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é o que a gente precisa olhar na questão da igualdade e da equidade, é o seguinte. Este daqui já consegue ver por cima da cerca, mas ele não se sente excluído por não receber nenhum caixote? Ele, como criança e como adolescente, como é que ele se sente quando ele não recebe nenhum? Então é essa questão aqui que a gente precisa pensar do ponto de vista educacional. O que eu quero dizer com isso? Vou voltar aqui para a minha questão. Primeiro, eu acho que ou você vai usar a igualdade ou você vai usar a equidade. Não dá para você usar os dois ao mesmo tempo, porque isso gera desigualdade, gera um problema.
Então, ou um ou outro, né? Mas essa é a minha opinião. Veja bem. De repente, para você faz sentido, e aí você tem que repensar aí o sentido, e você pode, claro, escrever nos comentários aí para você essa questão de igualdade e equidade na educação, tá bom? Agora, por outro lado, é claro que eu, como professor, eu preciso dar condições iguais para o meu estudante. E o que é que eu faço para dar condições iguais a ele, sem que o meu aluno que tem condições se sinta desigualado? Por isso que eu falei, né? Se você usar os dois ao mesmo tempo, causa o quê? Desigualdade. Se você usar os dois ao mesmo tempo, ele quebra, né? Isso acontece. E como é que eu resolvo isso em sala de aula? Eu ponho este cara, que é o grandão, ou seja, aquele que já enxerga por cima da cerca, para ensinar os outros a enxergar por cima da cerca. Para ensinar os outros a colocar o seu caixote da forma correta, a instalar ali o seu caixote na cerca de forma que ele não se machuque, que ele consiga assim atingir os objetivos dele. E aí o que é que ele faz, né? Ele aí como meu monitor de sala, né? Eu trago ele para mim e falo, olha, a partir de hoje você vai me ajudar aqui, e nessa matéria você é muito bom, então eu quero que você me ajude. Vamos trabalhar junto, e eu crio ali então uma equipe. Fácil de criar uma equipe? Não é. Pode demorar um tempo, pode demorar 6 meses, um ano, pode ser o ano seguinte, entendeu? É formiguinha, né? Mas aí você pega ali uma pessoa e dá uma responsabilidade para ela. Você fala assim, no meu caso, né? Eu falo assim para ele assim: "Nossa, você é muito bom nessa minha matéria. Você fez inglês em outro lugar?" "Ah, eu fiz inglês num cursinho separado e tal." Eu falo, "Nossa, que legal. Então, você poderia me ajudar?" Ele geralmente vai dizer, "Posso." Então você vai fazer o seguinte para mim: "Hoje eu vou passar uma determinada matéria e vou entregar ali uns exercícios para o pessoal fazer. Eles vão ter dúvidas. Eu gostaria que você me ajudasse a explicar as dúvidas." E aí o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu aluno protagonista, que já atingiu um nível de maturidade educacional, já atingiu um nível intelectual ali necessário, e eu não estou deixando ele parado, jogando no celular à toa. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo ele para ajudar os meus outros alunos. Porque de repente esse aluno do meio quer ficar com 2 caixotes, né? Aí eu falo pro aluno do meio assim, ó, não pode ficar com 2 caixotes, tem que dividir o caixote com o amiguinho. Aí esses dois vão formar um grupo. E nesse grupo, quando eles estiverem ali trabalhando uma determinada matéria, este grandão aqui vai chegar nos dois e vai falar assim, ficou alguma dúvida? Aí ele fala, ah não, o cara do meio aqui tá me ajudando com umas coisas. Aí ele fala assim, pergunta pro rapaz do meio assim, e você tá com alguma dúvida? E o rapaz do meio às vezes tem alguma dúvida, né? Então ele vai lá e soluciona, né? E transforma este médio aqui, conforme ele vai crescendo em conhecimento, o mais velho aqui, né, o maior, ele vai trazendo este daqui então para ser o novo monitor, enquanto ele vai mudar de sala, vai fazer outra coisa em outro momento, né, fazendo, enfim, prosperando ali no conhecimento dele. O segundo vai passar em algum momento a ser grande o suficiente para olhar por cima da cerca sem precisar do caixote. Então ele vai passar a ser monitor de outros também. Tá bom? Então essa liderança você vai criando a partir do protagonismo juvenil. Essa liderança você vai criando a partir do seu protagonismo sênior. E aí você vai gerando para eles a equidade. E vai tratando todos eles com igualdade. Então percebeu como eu utilizo os dois? Existe essa separação, essa quebra. Então a igualdade, eu vou trabalhar com uns para gerar uma equidade no conhecimento. Entendeu? Não sei se eu me expliquei, mas se eu não me expliquei, você coloca aí nos comentários, aí a gente continua esse assunto. Espero ter conseguido colocar aí para você. Vamos voltar um pouquinho? Olha só, então nessa perspectiva, o currículo paulista indica que para a superação das desigualdades educacionais é necessário foco na equidade. Ou seja,
compreender e respeitar as diferenças e estar atento às especificidades pedagógicas do público de estudantes que se atende. Fatores indispensáveis à promoção de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então veja bem, o foco é na equidade e nós precisamos, esses fatores, né, compreender e respeitar as diferenças, são para promover igualdade. Então o foco na equidade e promoção da igualdade, tá bom? Parece a mesma coisa, né, mas acho que ficou claro aí que não é. Fatores indispensáveis para a promoção da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Então, a minha forma de melhoria é trazer o aluno para ser, o estudante para ser protagonista dentro da aula e do conhecimento dele, né? É imperioso reconhecer, ou seja, precisa ser reconhecido, né? Dentro da atuação profissional, a vasta pluralidade de perfis de estudantes no território estadual, relativos aos aspectos psíquicos, físicos, sociais, étnico-raciais, culturais e econômicos. Então, não tem outro jeito, é plural mesmo, tá bom? E aí, quando você tem respeito à individualidade do seu estudante, naturalmente você consegue lidar bem com todo mundo, né? Vou citar uma passagenzinha bíblica aqui. No que for possível, esteja de bem com todos, não é? Então, e o que é possível, né? Questões psíquicas, né? Você precisa às vezes dar ali um suporte para o seu aluno, porque o seu estudante ele tem ali alguma dificuldade que realmente é de saúde, né? Não tem o que fazer. Então você precisa dar um suporte para ele. Na dúvida, você vai e corre atrás aí de alguns profissionais da área de como é que você pode transpor o seu conteúdo para aquele estudante. Você tem as questões físicas, né? Alguns alunos fisicamente não seriam capazes de fazer a aula da forma tradicional. Então você precisa fugir do tradicional e trazer esse seu aluno, né, esse seu estudante para dentro da sua aula. Questões sociais, né? Então nós temos várias questões sociais aí e mais para frente eu vou fazer aulas apenas e tão somente sobre a questão social, tá bom? Por quê? Porque a questão social é muito vasta. E aí pode ser por uma questão de classe social, que para as crianças geralmente não existem, mas na adolescência isso começa a aflorar de alguma forma, né? Seja porque ele recebe informações que dizem para ele que isso existe, seja porque ele já vem de uma condição e aí ele tem ali algum preconceito, enfim. E não é só da pessoa que tem condição para que não tem, né? Às vezes o preconceito vem daquela que não tem para a que tem. Então tem que se tratar isso aí de uma forma bem especial. Questão étnico-racial, que é uma coisa que na minha concepção, né, quando eu estava na escola, já tinha sido superado já. Mas que, por trazer isso à baila sempre, né, por ser aí muitas conscientizações a respeito, as pessoas acabam muitas vezes não respeitando determinadas coisas, né? Ainda que no território brasileiro nós temos poucas pessoas que realmente são de outras culturas. A maioria das pessoas que estão no território brasileiro hoje, elas possuem culturas que nós já conhecemos, que nós já estamos familiarizados, né? Então a questão étnico-racial e a questão cultural, ela precisa ser trabalhada ali dentro, mais como para oferecer para eles condições igualitárias de conhecimento, né, de trazer aquilo, do que para ficar polemizando diferenças, tá bom? Então o ideal é o seguinte, olha, o que é que nós precisamos aprender para as provas externas, né? Enem, Saresp, Prova Paulista, enfim, dê o nome que dê. Essas provas vão cobrar o quê? Essas avaliações cobram o quê? E é com o olhar nessa questão que a gente vai levar o conhecimento para o aluno, né? E conscientizar ele de que ele precisa respeitar o outro e tudo mais, mas nós já fazemos isso através da questão socioemocional lá da tutoria, tá bom?
Então, questões econômicas, né? Que daí a gente entra na questão social também, né? Tem alguns alunos que são meio antissociais, né? Não gostam muito de pessoas, não querem participar de nada. Enfim, isso daí você consegue contornar e eu vou falar sobre isso para você. As questões econômicas também envolvem e permeiam essas questões. E aí por isso que eu vou fazer vídeos separados a respeito, tá bom? Continuando, assim sendo, é dever do profissional de educação conhecer as especificidades e características de seus estudantes, porque o público-alvo é seu. O que pensam, o que sabem, suas vivências, experiências, formas e maneiras de aprender. Veja, que não é para você ficar fazendo fofoca com a família dele. Não é para você ficar querendo saber se ele saiu ou não saiu com uma determinada menina da escola e etc, tá bom? É para você se focar naquilo que você precisa para que você melhore a aula dele, para que você melhore o aprendizado dele, para que você melhore o seu resultado, tá bom? Então, você precisa conhecer ele nas especificidades dele, o que é que ele pensa, o que ele já sabe, as suas vivências, não é? As experiências que ele tem, formas e maneiras de aprender. E da comunidade escolar, de modo a viabilizar estratégias pedagógicas que contribuam para uma aprendizagem eficaz e com altas expectativas. Então, quando o estudante ele chega até você, ele precisa ter expectativa, ele precisa falar: o que será que o professor Érico vai dar hoje? O que será que vai ser a aula hoje? Né? E aí, quando ele sair de lá, ele receber pelo menos um pouco daquilo que ele esperava receber. Altas expectativas. Tá bom? Então, assim, olha, eu não sabia uma determinada coisa em inglês e agora eu sei. Mas ele não poderia ter aprendido no celular, mas a sua aula é tão interessante, a sua aula é tão legal, a sua aula é tão com você nela, que ele prefere te ouvir a ouvir o celular, a fazer uma busca no celular. Tá bom? Então, vê aí aonde é que a gente vai chegar, tá bom? Porque eu tenho certeza que você consegue chegar lá. Tá? Eu quero treinar você para o quadrante Q9. Sabe o que é o quadrante Q9? Lá na avaliação 360 tem vários quadrantes, né? E aquele que atinge o quadrante Q9 é o que tem todas as habilidades, todas as competências para um professor de qualidade, para um professor que sabe o que está fazendo na sala de aula. Tá bom? E eu quero ver você lá, né? E em breve, eu vou adiantar uma coisa, em breve o nosso canal, eu quero presentear o quadrante Q9 com uma plaquinha escrito lá assim, olha, eu sou o quadrante Q9, né? Vamos chegar lá, tá bom? Você vai subir num palco comigo, num evento, e eu vou te entregar a plaquinha de que você é um profissional de excelência. Vamos chegar nesse nível, tá bom? Por enquanto, tô adiantando ali, né, o futuro, para você saber que sim, nós estamos juntos nisso, eu quero levar você até esse nível. À vista disso, espera-se do professor de ensino fundamental e médio um perfil profissional capaz de fornecer respostas pedagógicas adequadas e contextualizadas aos ambientes de pluralidade social, cultural, étnico-racial, as modalidades de ensino, educação especial, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação escolar indígena e educação escolar quilombola, e aos atendimentos escolares específicos e especializados, atendimento socioeducativo, educação prisional, classe hospitalar e atendimento domiciliar. Olha quanta coisa a gente falou só na questão inclusiva. Só na questão de inclusão. Se você nunca estudou essa área, se você nunca se interessou por isso, ou se você sofre aí, né, na sua sala, porque é 45 minutos de aula e você tem que dar atenção para todos, e você não está conseguindo incluir o aluno com necessidade especial, e a necessidade especial dele não é apenas e tão somente a necessidade aparente, né? Ele tem ali também outras necessidades, né? Então você precisa começar a pensar de um jeito mais amplo, tá bom? Por quê? A sua aula precisa atingir esses diversos públicos, tá bom? Então aqui a gente não está falando só de inclusão no sentido ou de necessidade especial, só no sentido médico, só no sentido de saúde. Não. Tem aí várias outras formas
e você precisa tratar igualmente, tá bom? E por que ele coloca algumas questões como social, cultural e étnico-racial numa questão de compromisso com a educação inclusiva? Por quê? Porque às vezes a gente pensa em inclusão apenas e tão somente coisas que são diferentes de nós. Mas na verdade tem muita gente que se sente excluída. Tem muita gente ali na sala que tem problemas, né? Principalmente adolescente, né? O adolescente ele acredita que só ele tem problemas, e mais ninguém tem. Então é por isso que eu falei de respeito da outra vez, né? Que você precisa aprender a conhecer o seu estudante, deixar que ele te conheça, para ele ver que você também possui necessidades especiais, que você também possui algumas necessidades ali. Eu acho muito engraçado porque eu tenho um problema que eu esqueço algumas palavras. Eu penso muito rápido e penso em várias coisas ao mesmo tempo. E aí, no momento que eu estou escrevendo na lousa, alguma coisa assim, eu paro para pensar. E aí eles percebem que eu esqueci alguma coisa. E aí, conversando com eles, eles falam assim: nossa, professor, mas o senhor esquece a palavra, né? Eu falo, eu esqueço em português, imagina em inglês, como é que acontece, né? Eu chego na aula de inglês e as palavras desaparecem. E eu fico naquele branco, né? No cérebro, né? Imagina assim, tudo branco, sem nada, né? E aí, de repente, eu vou reconstruindo ali o meu mundo mental ali para poder dar aula. E eles percebem isso, né? E aí eu deixo que eles me conheçam. Eu falo para eles, olha, eu tenho aí 30% de perda de audição, então eu tenho um pouco de dificuldade na pronúncia, de descobrir quando é uma pronúncia e quando é outra, mas eu sei explicar para você a pronúncia. Eu não sei ouvir e falar para você se o cara falou com a pronúncia certa ou errada, mas eu também sei o que ele falou, porque eu consigo perceber, né, pelo labial ali, se ele falou corretamente ou não, com a pronúncia correta ou não. Então, eu explico isso para o meu aluno, a técnica do falar, mesmo sem ouvir direito, né? E o meu aluno, ele entende, o meu estudante, ele fala assim: olha, o meu professor não é perfeito. Se ele não é perfeito, ele é um cara legal. E aí a gente vai tratando de coisas da vida, né? Às vezes ele conta lá alguma coisa que ele passou com a mãe ou com o pai dele, às vezes eu conto alguma coisa que eu passei na infância, e a gente vai trocando uma ideia ali, sempre com o ponto de vista educacional. Eu estou conhecendo ele para entender como é que eu respondo pedagogicamente de forma mais correta para aquilo que ele precisa, tá bom? Então veja bem que tudo que nós fazemos com intencionalidade, lembra? Então as conversas que a gente tem com os alunos, elas têm a intenção de trazer à minha consciência o que é que ele precisa. De trazer para a consciência dele se ele precisa de alguma coisa também, para que nós possamos nos ajudar mutuamente. Então é intencional que eu fale com ele, para que ele me dê ferramentas para que eu o ensine melhor, tá bom? Então é intencionalidade. Quando você for fazer a pedagogia da presença, a mesma coisa, você vai conversar com ele normalmente, mas tudo com intenção. Tem muita gente que peca na pedagogia da presença, por quê? Porque não aborda o aluno correto, aquele aluno que você, aquele estudante que você precisa transformar ele de aluno em estudante, precisa tirar ele da zona de conforto e passar ele para um estudante ativo, não é? Precisa tirar ele de um aluno apagado para um aluno protagonista. E aí, ao invés de você abordar esse aluno, você conversa com quem você já conversa, com quem você tem afinidade. Quem você tem afinidade muitas vezes não precisa de você. Você precisa falar com aquele aluno que você não tem afinidade. Você precisa entender como é que o mundo dele funciona, entrar no mundo dele e trazer ele para o seu mundo. E aí vocês fazerem uma troca para que vocês possam se entender, para daí você começar a incluir ele de forma efetiva dentro da sua aula. Tá bom? Então espero ter te ajudado aí. Compromisso com a educação inclusiva. Beijo no seu coração. Não esquece, compartilha esse vídeo, dá o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso é muito importante, né? Nós precisamos aí de 1000 inscritos para eu começar a fazer vídeo ao vivo para vocês.
Nós precisamos também, nós não somos monetizados, né? Então nós precisamos que você aí, se você puder, né, faça aí uma doação através do Pix, né? Através do Pix eu já troquei a iluminação, eu já melhorei o microfone aqui um pouquinho, precisa melhorar mais, tá bom? E se você quer conteúdo de qualidade, eu pretendo te ajudar aí, mas eu preciso sobreviver na internet, tá bom? E aí para sobreviver na internet eu preciso fazer alguns ajustes aqui ainda, tá bom? Que mais? Não se esqueça do curso preparatório para o concurso público de professor de ensino médio e ensino fundamental, né, que está tendo agora no estado. O curso, o link para você adquirir o curso vai estar na descrição e vai estar também no primeiro comentário fixado, tá bom? E aí, tem um valor, você pode dividir esse valor em até 12 meses. Algumas pessoas perguntaram para mim se poderia fazer no boleto, né? Se você não puder pagar, me parece, eu não vi, mas me parece que tem lá a opção de você parcelar em 3 vezes no boleto, tá bom? Mas no cartão de crédito você consegue parcelar em 12 meses. Foi assim, nós enxugamos muito o valor do curso para que você pudesse fazer e para que você pudesse compartilhar com as pessoas que neste momento não teriam condições de pagar, tá bom? Mas o valor mensal ficou bem baixinho, a gente conseguiu chegar, assim, enxugamos o máximo que nós pudemos, tá bom? Vai ter língua portuguesa, matemática, legislação, vai ter redação, e a gente vai dar um rasante ali, uma orientação de estudos, né, em cima das matérias específicas, mas nós não vamos aprofundar as matérias específicas, porque subentende-se que se eu sou formado em letras, as letras são a minha praia, né? Então eu já sei, eu não iria precisar disso. Nós só estamos dando matemática e língua portuguesa porque são duas coisas importantíssimas para que você entenda toda a prova, tá bom? E aí por isso que a gente está focando nisso. Outra coisa, tem muitas provas de concursos passados lá para você testar os seus conhecimentos, tá bom? Então fica à vontade lá, tem prova de educação física, de educação inclusiva, de que mais? De matemática, de português, de história, de geografia, enfim, já tá tudo lá dentro do curso, tá bom? Então, clica lá, adquira. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo, você pode fazer seus comentários aqui, você tem o meu contato lá no grupo. Entre no grupo se você não faz parte do grupo, tá bom? Que eu vou estar te esperando lá. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau.